O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico à cura da doença. Hoje eu vou conversar com você sobre o câncer de paratireoide. Eu estava com um probleminha técnico para começar o vídeo e agora eu voltei com uma nova internet para ver se eu consigo fazer a transmissão. Por sinal, hoje a gente está na nossa 50ª live, são 50 lives já realizadas, todas elas gravadas no Instagram, no Facebook, no YouTube. E você vai ter a oportunidade de assistir elas no momento em que desejar. Envie para algum amigo seu ou para algum familiar que esteja com câncer, que esse conteúdo é especial para que a gente possa cuidar desses pacientes, cuidar dessas pessoas que muitas vezes já perderam a esperança e já viram o câncer como uma sentença de morte. Não é. Eu passei por isso lá atrás, quando eu tinha pouco tempo de vida, né? Na verdade, era criança e depois, como jovem adulto, eu descobri que estava com câncer. E aí eu fiquei muito triste, chorei bastante por conta dessa situação, mas foi possível eu encontrar um novo caminho. Então eu convido vocês a mostrarem esse novo caminho, essa nova visão sobre o câncer que eu tenho divulgado desde o ano passado. E falando do câncer, né, em especial câncer de paratireoide, para quem não conhece, a paratireoide é uma glândula que ela fica junto da tireoide. Eu estou colocando a mão no pescoço, porque essa glândula ela fica atrás dessa região aqui da nossa garganta. Então, diretamente, o que vai acontecer? A gente tem uma glândula e essa glândula, que são 4, vão ficar posicionadas. A voz está falhando. Ela vai ficar posicionada na tireoide, 2 estariam aqui e outras 2 aqui, então são 4 ao todo. O tamanho dela é normalmente de uma ervilha. É um dos cânceres de mais difícil detecção, porque ela não vai ganhar um volume, um tamanho extremamente grande para chamar atenção, ela não vai causar dor, ela vai fazer um desequilíbrio na quantidade de cálcio. Como o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide, equilibra o cálcio no sangue, a pessoa detectaria ou com ultrassom ou com exame de sangue, ou com os dois. Essa seria a maneira necessária para que a gente pudesse fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de percepção. Dessa maneira, o médico endocrinologista ele é extremamente importante para que isso aconteça e ele vai fazer um encaminhamento daquilo que é necessário. Vou contar de 2 cirurgias, né? Não de técnicas cirúrgicas, mas de 2 tipos de cirurgias, com pacientes que fizeram essa cirurgia e eram acompanhados por mim, e o pós-operatório e os cuidados nutricionais que são necessários em relação a essa glândula. É muito difícil detectar ela porque dificilmente uma pessoa vai fazer um exame de sangue de rotina ou vai fazer um exame de ultrassom dessa região, a não ser que o médico faça esse apontamento, faça esse pedido. Fora isso, você não tem essa percepção, você não tem essa necessidade, né, de fazer essa avaliação. Problemas renais também podem estar associados, que o desequilíbrio do cálcio pode fazer isso, e o cálcio ele vai ser importante para o funcionamento dos músculos, do coração, vai ser importante também para a manutenção da saúde óssea. Se a gente tem um desequilíbrio nessa quantidade de cálcio, a gente pode piorar a saúde dos ossos e indiretamente a gente vai trazer prejuízos no futuro para essa pessoa. Dessa maneira, como é que funcionaria essa questão da paratireoide, né? O que seria o olhar? Normalmente, esse problema na paratireoide, os médicos fazem a retirada da paratireoide que está com problema, né? Eles têm técnicas cirúrgicas para dosar até mesmo a quantidade de hormônio que é produzido intraoperatório. Então, eles fazem isso nas 4 paratireoides durante a cirurgia, uma técnica muito avançada. E se ele percebe que das 4, uma está mais alterada, olha que incrível isso, uma está produzindo mais paratormônio e isso, sem dúvida alguma, é prejudicial, ele pega o seu bisturi e retira essa paratireoide, né? Ele pode fazer
essa retirada, essa eliminação. Isso é uma das técnicas. Mas como existe o risco de uma estar doente e as outras 3 também ficarem, né, existe um procedimento que tem sido realizado também, né, fora a questão da eliminação da paratireoide, que é você tirar a paratireoide doente, né, tirar as 4 paratireoides. Se elas estão doentes, você pega a que menos está doente, elimina as 4, pega uma dessas paratireoides, corta ela em 20 pedaços em cima de uma plaquinha. O médico, o cirurgião, vai ser responsável por ter uma equipe que vai cuidar disso. Corta ela em 20 pedacinhos pequenos, depois pega cada pedacinho dele e põe de volta no organismo. E aí você deve estar falando assim, ele deve pôr de volta a tireoide. De forma alguma, porque a tireoide, quando você opera, ela forma ela forma fibra, né? Ela acaba tendo uma... Bom dia, Laura, como é que você está, querida? Tudo bem? Ele acaba tendo um problema específico que acaba fibrosando, né? A tireoide, quando você faz um corte nela, ela forma uma espécie de fibra. E aí, indiretamente, bom dia, Denise, seja bem-vinda, querida. Ele forma uma quantidade de fibras tão grande que, se por algum motivo aquela paratireoide tiver de novo câncer, vai ser muito difícil tirar ela. Então, os médicos, né, eu tive a oportunidade de conhecer um excelente médico que faz essa técnica. Ele tira essa paratireoide, ele corta em 20 pedacinhos, como eu falei, pega cada pedacinho e aí indiretamente ele vai fazer o quê? Ele vai colocar de volta no corpo. E aí eu pergunto para vocês, que lugar do corpo ele colocaria que não seria aqui na tireoide? Vamos ver se alguém sabe. O lugar que ele colocaria do corpo é o antebraço. Olha que coisa sensacional, né? Coisa incrível. Então ele faz o seguinte, ele faz um corte no músculo e aí indiretamente ele abre esse músculo, pega cada um desses 20 pedacinhos, coloca aqui nesse músculo, né, do antebraço, seja esse, tanto faz, e indiretamente ele dá um nozinho pequeno. Eu falei, por que ele vai dar um nozinho pequeno na paratireoide? Ele dá esse nó porque se algum motivo essa paratireoide começar a crescer novamente, ele tem como visualizar, perceber, porque o pontinho é fácil de visualizar, o tecido paratireoidiano não vai ser fácil, e ele vê qual que está alterado. Se desses 20 pedaços algum tiver com problema, aí ele arranca esse pedacinho. Alexander, mas você arranca 4 paratireoides e devolve uma, essa uma dá conta de equilibrar o cálcio do organismo? Ela dá. Por incrível que pareça, ela consegue fazer isso, né? É uma técnica que está sendo utilizada, né? Faz um bom tempo. E essa paciente vai ter quais cuidados no pós-cirúrgico? O primeiro cuidado quando faz cirurgia de paratireoide ou tireoide, primeiro ponto, é em relação à temperatura de bebidas e de alimentos, porque como essa região vai ter dreno e ela vai estar sangrando, claro, é importante que a pessoa não consuma alimentos quentes, porque, por exemplo, se ela toma uma bebida quente, a água quente passa aqui e indiretamente ela causa uma vasodilatação nos vasos sanguíneos. Então a pessoa vai ter mais sangramento. Se ela toma uma sopa quente, a água quente da sopa vai causar uma vasodilatação no que está acontecendo aqui nessa região. Então é contraindicado, pelo menos no início do pós-operatório, a pessoa consumir bebidas quentes ou alimentos quentes, sopas ou qualquer alimento que tiver aquecido, porque isso indiretamente estimula o sangramento, e a gente não quer que sangre, né? A intenção de uma cirurgia é que ela seque, cicatrize e a pessoa leve uma vida assim por diante. Dessa maneira, a gente precisa ter esses cuidados iniciais. A alimentação não vai mudar em relação à alimentação tradicional, ele vai estar com alimentação líquida, depois pastosa, depois um pouquinho mais cozida, que seria leve, depois a branda, né, que seria um pouco mais cozida, e a refeição normal. O cuidado mais especial que esse paciente vai precisar é em relação à dosagem de vitamina D e a quantidade de cálcio. Então, os médicos endocrinologistas, eles têm a seguinte sugestão: ele fala para o paciente consumir
uma quantidade específica de iogurte, que ele já saiba uma quantidade de cálcio, e ele fica consumindo esse iogurte durante 3 meses, que é o tempo que precisa mais ou menos para equilibrar a função do paratormônio. Então, quando a pessoa sai dessa cirurgia, ele toma um comprimido como fosse especial de cálcio, né? Existem comprimidos hoje que não prendem tanto o intestino, não vou falar a marca, mas facilmente conhecido pelos nutricionistas. E aí ele toma um comprimidinho desse de cálcio especial de uma empresa. Esse comprimido de cálcio ele vai fornecer normalmente 400 miligramas de cálcio, uma quantidade bem alta, e as outras 400 e 400, né, para dar 1.200, pensando no adulto, ele consumiria no formato de iogurte, um iogurte especial que tem essa quantidade. A vantagem de consumir sempre o mesmo iogurte é porque o seu organismo acostumaria com aquela quantidade de cálcio e ele teria um equilíbrio melhor para poder fazer a síntese do paratormônio. E a vitamina D vai ser prescrita pelo médico endocrinologista para que haja um equilíbrio na produção desse hormônio, que vai fazer um papel sensacional em relação ao tratamento do organismo, em relação ao cuidado do organismo. Então, é um tumor, de forma geral, não metastático, de forma geral não sofre metástase, ele tem esse defeito de continuar crescendo, assim como o câncer tem essa característica, né? Começa a crescer, crescer, crescer. Existem essas duas técnicas que eu estou demonstrando, que eu acompanhei pacientes, que o principal equilíbrio da alimentação seria a ingestão do cálcio. Sempre gosto de frisar essa questão do leite não ser inflamatório para quem não tem alergia. Se a pessoa não tem alergia à proteína de vaca, ela não vai ter esse processo inflamatório, como infelizmente muitas vezes é dito que leite inflamatório, isso não é verdadeiro. Tem até um vídeo que eu coloquei no meu canal, né? Falo canal, mas não é YouTube não, no Instagram, no meu perfil, e lá nesse perfil você consegue ver, leite inflamatório, é um slide meio amarelo. E aí em seguida eu falo que não, mas eu coloco os ensaios clínicos randomizados comprovando essa situação, porque muitas vezes a gente não tem a base científica para falar se é ou não. Indiretamente, se você vê o estudo científico, você começa a perceber que não tem produção de substâncias anti-inflamatórias, né? Já que o leite inflamatório ele tem que fazer você produzir substância anti-inflamatória. E ele não faz isso na pessoa saudável, ele vai fazer isso numa pessoa que é doente, numa pessoa que tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Ou seja, qualquer uma das frações dessa proteína. E aí, dessa maneira, o que a gente precisa ter como cuidado, né? Ter um paciente que faz uma avaliação com o médico, né? Porque o diagnóstico do câncer, o diagnóstico de um câncer na paratireoide vai ser feito pelo médico. Não vai ter inchaço aqui nessa região, não vai ter facilmente um problema renal, apesar do cálcio alterar, osteoporose, isso vai demorar muito tempo de desequilíbrio para a pessoa perceber, e o médico normalmente vai associar outros fatores. A gente precisa ter um bom endocrinologista avaliando essa pessoa para entender o que está acontecendo, o que pode ser feito. E a gente não sabe ainda quais seriam os fatores que estão associados ao problema na paratireoide. Na verdade, eu vou citar um deles, né, que é a causa de câncer na paratireoide, mas de maneira geral as pessoas não conhecem. A doença genética que foi diagnosticada em mim, que é o MENTIC1, né, Múltiplo Endócrino Neoplasia Endócrina Múltipla, ela é comum ter câncer nessa região. Ele não é metastático, mas ele causa esse desequilíbrio no sangue. Então, um paciente que teve essa neoplasia endócrina múltipla, ou seja, um tumor que atinge glândulas endócrinas, múltiplas glândulas, né? Porque no meu caso pode ser a hipófise, pode ser a paratireoide, pode ser o pâncreas, os 3 P's, né? Você falou, Alexander, mas hipófise não é com P, mas no inglês é pituitária. Então é pituitária, paratireoide e pâncreas. Nesse caso a gente já tem uma mão mais inteligente para perceber, mais rápido. Fora isso, só em outras situações que você conseguiria
perceber uma situação como essa. Então, para quem recebeu o diagnóstico de MEN tipo 1, o endócrino já vai fazer essa busca. Ele já vai atrás e já vai olhar para ver o que está acontecendo. Para quem não fez esse diagnóstico, né, para quem não sabe disso, dificilmente ele vai detectar. Talvez ele detecte quando o médico ele faz o ultrassom da tireoide. Normalmente é feito como é que eu falo? Avaliação da tireoide, né? As mulheres verificam isso, homens também podem verificar, e aí num exame de rotina, na hora que ele passou o ultrassom para ver a tireoide, ele vê que a paratireoide está aumentada. Aí o ultrassonografista deixa isso anotado e comenta com as pessoas, opa, peraí, mas tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha na paratireoide, conversa com o endócrino, ele vai dar uma olhada, ele vai pedir exame de sangue para poder ver o que está ocorrendo. Na tireoide também tem muitas pessoas que ficam preocupadas, falando assim, eu fui na tireoide, tinham tantos tumores na minha tireoide, eu tô com câncer, eu tô com isso e aquilo. Nem todo tumor é câncer, lembra disso, é uma frase que eu sempre uso com os meus alunos. Nem todo tumor é câncer, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, 70% das mulheres têm tumores na tireoide e esse tumor não é maligno, esse tumor não tem nenhum problema de saúde, nem precisa retirar ele para que você possa ter uma vida saudável. Né? O médico endocrinologista ele tem esse olhar, ele tem essa experiência, ele manda alguém fazer ultrassom, né? Manda no sentido de praticidade, e aí ele vai acompanhar, se ele perceber que esse tumor alterou, se ele está com alterações hormonais, aí sim ele vai fazer uma biópsia e vai tomar um cuidado maior. Fora isso, ele não vai precisar fazer isso, não vai precisar tomar esse cuidado. Né? Tema da live hoje é câncer de paratireoide, né? Eu acabei não conseguindo fixar no começo, porque eu liguei a live e tive que sair porque estava tremendo muito. Aí eu iniciei outra live em seguida para que a gente pudesse continuar conversando aqui e falando um pouquinho mais. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fique à vontade. A Lucy está aqui, a Cecília está aqui, a Lucy, a Criando, eu esqueci o nome, a Buongiorno, ela está na Itália, se não me engano. Às vezes ela entra aqui conosco, é sempre bem-vinda, assim como todas. Depois, se puder falar seu nome para mim e se puderem falar de onde vocês estão teclando não, né? Me ouvindo, eu vou ficar muito contente de saber. Tem também aqui a Denise, tem também a Laura Gregolin, sejam todas bem-vindas. Se quiserem falar de onde vocês estão conversando comigo, eu vou ficar muito contente de saber. Se quiserem fazer também já alguma pergunta associado a esse tema, né, da paratireoide, também eu estou aqui para que a gente possa conversar. Estou arrumando a câmera porque ela mexeu um pouquinho, né, então eu quero deixar ela de uma maneira legal para que a gente possa conversar. E aí tem aqui a Pri, que é minha esposa, né, faz parte da equipe aqui de Campinas, assim como eu. Aqui, depois as pessoas não me falaram. A Florianópolis, a Laura. Vamos ver se eu tenho. Rio de Janeiro, a Lucy. Olha que legal. A Lucy, acho que eu conversei com ela esses dias pelo direct. A Lucy, vamos ver mais. Onde estão vocês, né? Acho que essa é a melhor frase. Onde estão vocês? Onde estão? Eu acho que as outras pessoas ficaram com vergonha de falar onde estão, mas não tem problema não. Então vamos dar continuidade. Eu aproveito para fortalecer que o e-book, né? Petrópolis, Rio de Janeiro, né, Cecília, eu acho. Petrópolis, famosa cerveja de Petrópolis também, muito famosa. Eu acho que a cidade ficou famosa pela cerveja, a cerveja pela cidade, eu não sei bem. E deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Professor, alguma consideração? Legal. Deixa eu pegar meu óculos, Laura, porque eu não tenho uma visão além do alcance, não. Vamos colocar agora aqui, ó. A pergunta da Laura, que é de Florianópolis. Professor, alguma contraindicação de suplementação maior do que um comprimido de cálcio
caso o paciente não consiga consumir a quantidade de cálcio necessária através da alimentação? Não, Laura. Normalmente, eu pessoalmente não contraindico o comprimido, principalmente para esse paciente. Nos primeiros 3 meses a gente oferece um comprimido de cálcio de uma marca conhecida pelos nutricionistas, que ele parece uma balinha soft, né? Ela tem gostinho de chocolate, umas não tem açúcar, ela tem uma composição que não é exclusivamente o carbonato de cálcio, que normalmente prende o intestino, então essa é uma das vantagens. Ele consome um comprimidinho. Se ele fosse consumir 2, até a gente poderia oferecer, mas se essa quantidade de cálcio começa a ser maior do que 1 grama, a gente começa a ter uma tensão, porque alguns trabalhos associam a oferta de carbonato de cálcio à calcificação na artéria, né? Tem trabalhos já fazendo essa associação, porque felizmente o melhor alimento para a gente obter cálcio é pela alimentação. Até mesmo pessoas sendo vegetariana, olha que interessante, existem uns extratos vegetais, extrato de castanha do Pará, extrato de amêndoa, extrato de castanha de caju, eles fornecem uma quantidade bem interessante de cálcio. Eu pessoalmente tento evitar a oferta do extrato de soja, porque o extrato de soja ele tem bastante isoflavona, e a gente tem dúvida se a isoflavona está associada à proteção do câncer ou à causa do câncer, né? A soja é transgênica também, então a gente tem um olhar diferente, mas se a soja faz parte da cultura dessa pessoa, ela é oriental, aí muda a história. Mas se não faz, cientificamente eu não tenho força para ficar recomendando a soja. Mas nos extratos vegetais e em verduras também, a couve tem bastante cálcio, uma quantidade bem alta de cálcio por porção, então é uma forma também da pessoa ingerir. Outros vegetais verdes escuros oferecem, mas eu só ficaria atento se ele estivesse consumindo mais de 800 miligramas por dia de cálcio via comprimido. É uma quantidade extremamente alta que a gente pode suprir pela alimentação. No caso da paratireoide, o que a gente consegue é oferecer só apenas um comprimido. Se oferece 2 iogurtes com pelo menos 400 miligramas, hoje tem iogurtes com mais de 500 miligramas de cálcio, né? É importante frisar que se uma pessoa tomar de uma vez só 600 miligramas de cálcio, ele não vai absorver, o intestino não consegue absorver todo esse cálcio e a pessoa vai eliminar ele pelas fezes. Então é um dinheiro que se joga fora. Se você comprar um suplemento de cálcio que tenha muito cálcio, né, para tomar de uma vez, ou um produto lácteo que tenha mais de 600 miligramas de cálcio também, ele vai jogar fora. Só que eu não sei se eu respondi sua pergunta, Laura. Depois se você puder falar para mim, eu agradeço. Deixa eu fechar aqui. Então, o foco é essa questão da gente pensar no cálcio de origem natural, né? A mãe natureza não foi superada ainda, né? Até hoje, dia 1º de fevereiro, olha que legal, 1º de fevereiro de 2021, já passaram-se 31 dias, esse ano acho que vai ser bem rápido, né? Um ano diferente de todos os da história. E... Oi? Hoje é dia 31. Ah, eu errei, me perdoe. Hoje é dia 31, minha esposa está me corrigindo aqui. É que hoje é um dia bem especial para mim, porque hoje são 50 lives que eu já fiz. O que foi, amor? É a 40. Eu falei, eu tô errando os números, esqueçam esses números aqui. Em relação às lives, não em relação à nutrição. Hoje é 49, né? Amanhã vai ser a nossa 50ª live. Sorte que caiu a live anterior, porque eu tinha falado que era 50 já, mas não era. Minha esposa tá me corrigindo. Nós estamos na 49ª live. E aqui, ó, a Buongiorno, me chamo Sueli, estou em Verona, olha que chique, na Itália, se eu não estiver enganado, né? E tem vezes não consigo mandar mensagem, gratidão pelo belíssimo e-book, que legal, né? E depois não conseguiu mandar mensagem, nossa, que estranho, pelo direct você não conseguiu, depois me dá um oi aqui, Sueli, só para eu entender, para saber o que está acontecendo, tá bom? Porque é sempre muito bem-vindo, eu gosto de saber o que vocês estão achando do meu conteúdo, se ele está agregando para a vida de vocês, se ele traz respostas que o Dr. Google não traz, né? Porque o ao vivo permite isso, e fico feliz que tenha gostado do livro. Faça uma receita e me marque, e eu tenho falado isso para todas as pessoas.
faça uma receita, me marquem, porque isso é uma oportunidade que eu tenho de mostrar que dá certo, né? Que funciona. E Laura, que legal, querida, agradeço muito, viu? Que bom que eu consegui ajudar, tá? Fico muito feliz. Parabéns pelo trabalho. Gosto de frisar também que o livro foi feito pela minha esposa, não tenho vergonha alguma de falar isso. O meu papel é de cuidar de paciente com câncer, mas essa criatividade, essa habilidade na produção do livro foi dela, a receita foi dela, as fotos foram dela. O meu papel é de usar esses alimentos, esses compostos bioativos, para que a gente possa melhorar a alimentação das pessoas. Eu que agradeço sua presença aqui, viu, Sueli, de todas vocês. É por conta de vocês que estão aqui que eu continuo produzindo conteúdo. Na verdade, hoje seria meu último dia de promessa. Eu falei que do dia 25 de janeiro e ficaria até o dia 25 de dezembro, 31 de janeiro. Eu me comprometi com vocês que eu faria isso. Então, estou aqui cumprindo a promessa. Eu consegui fazer isso live todos os dias, durante a maior parte do tempo às 6 horas da manhã. Hoje que eu tive um problema técnico, acabei entrando mais tarde. E na semana do dia 25 a 29 eu fiz live no período da noite. Mas se a gente for contar, a gente sempre fez uma live todos os dias, porque no sábado a live ela ficou, como é que eu posso dizer a vocês? Eu fiz uma de manhã e eu fiz outra à noite, né? Porque a live do lançamento da minha mentoria, que se encerrou ontem, né? Como eu falei, provavelmente eu ia ter que encerrar as vagas antes. Eu fechei ela dia 31, dia 30, que foi ontem, começou no dia 28, 29 e 30. Daqui a pouquinho, né, a gente vai, na verdade, vai deixar assim como prometido até na terça-feira, para vocês verem o conteúdo, e depois de terça eu tiro ela do ar. Não teria sentido eu continuar deixando. Aqui mesmo, deixa eu até colocar o óculos aqui, porque infelizmente às vezes eu não consigo enxergar direito. Bloca a tecla, olha que interessante, ele bloqueia a tela, né? Eu não sei por que isso acontece. Escreve um comentário, né? Escreve um comentário para mim, e aí a gente vai se comunicando, e para quem quiser fazer parte de novas vagas do curso, eu deixo no Linktree um acesso. As vagas estão encerradas, mas você pode mandar seu e-mail e minha comunicação vai ser por e-mail com vocês. Obrigado, querido. Muito precisa de pessoas como vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Então, esse é o foco, né, que a gente está trazendo dos conteúdos, para que a gente possa trazer boas informações para o paciente com câncer, talvez uma nova esperança para eles. Sempre comento que a nutrição sozinha não cura câncer, sempre falei isso, nunca coloco o alimento como milagroso, porque eu sei como uma pessoa se sente nessa situação, mas sem a nutrição não tem cura do câncer. A gente precisa da nutrição e da medicina. É fundamental a manutenção da saúde. Boa parte dos pacientes morre não de câncer, morre de desnutrição, morre de deficiências nutricionais. Isso já é conhecido por muitos, né? Isso não é novidade, e por isso eu tenho fortalecido esse trabalho da nutrição para contribuir para esses pacientes, para que eles tenham cada vez mais oportunidade, mais saúde e encontrando um caminho para melhorar a imunidade. Se a imunidade estiver baixa, eu vou ter o risco de ser proibido de fazer quimio, rádio ou cirurgia, ou seja, eu não vou atingir a excelência no tratamento. A nutrição é amiga da excelência no tratamento no câncer, porque ela vai colaborar com esse paciente para que ele tenha essa oportunidade. Muitos pacientes não têm essa oportunidade porque não tem um nutricionista especialista em câncer, um nutricionista que tenha conhecimento sobre o assunto. Acho que precisa fechar a pergunta da Laura. Olha que interessante, às vezes eu não consigo fechar. Deixa eu pegar aqui de novo. Me fala, Pri, se deu certo, as pessoas que estiverem vendo, se eu conseguir fechar. Eu apertei e fechei e não consegui. Quem desejar fazer uma pergunta aqui direto para mim, pelo comentário ou pela interrogaçãozinha que tem ao lado do comentário, tem 2 bonequinhos de interrogação. Essa pergunta fica em destaque para todo mundo. Sempre eu fico dando exemplo aqui da água. Obrigado, Pri. Sempre eu fico dando exemplo da água, né? Que o professor mais forte é o exemplo. Não sou eu, é o exemplo. Ele que faz a gente mudar.
ele que faz a gente ter acesso a mais informações e que possam transformar a sua vida. E eu tenho recebido bastante mensagem de pessoas que receberam, os familiares tiveram um diagnóstico de câncer. Normalmente é o familiar que entra em contato comigo, às vezes é a pessoa, e também é muito bem-vindo. E eles têm utilizado essas dicas, porque eu deixo dicas valiosas aqui na internet para poder melhorar a saúde, para poder melhorar o bem-estar. Lembrando que a minha intenção não é de fazer uma consulta, mas de tornar essa pessoa mais consciente sobre o tratamento do câncer. Eu quero que na hora que você esteja na frente do nutricionista, na frente do médico, você converse com ele com um nível bom de questionamento, de perguntas que possam fazer ele sair da zona do conforto e pensar se o que ele está propondo para você é o mais evidente que existe hoje na ciência, é o mais comprovado cientificamente, não é o confuso. A gente quer tirar da frente dos pacientes a confusão científica e trazer cada vez mais comprovação científica. Esse acho que é o principal ponto que eu tenho trazido aqui durante as nossas lives, para que a gente possa cada vez mais promover saúde. Amanhã eu vou fazer uma live sobre pulmão, câncer de pulmão, que é um câncer muito agressivo. Infelizmente ele tem uma letalidade, morte nos pacientes muito alta. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Ela seria hoje, mas eu achei melhor ser amanhã, porque eu trago outras novidades. Amanhã, por sinal, vai ser a 50ª live, aí sim é a 50ª live, e vai ser um prazer tê-las aqui para que a gente possa avançar nesse assunto, em um dos cânceres que infelizmente mais mata homens e mulheres. Não é só o homem não, e não é só a mulher. Então vocês vão conseguir ter uma percepção maior sobre essa situação, lembrando que hoje no Brasil a gente tem um número de pacientes diagnosticados com câncer cada vez maior. E um dos motivos grandes para a formação do câncer, a gente vai falar da questão da alimentação, do comportamento alimentar. Aquilo que a pessoa tem hábito de colocar na boca é o que tem feito ela ter câncer, seja o cigarro, seja a bebida alcoólica ou seja o alimento. A gente tem uma força gigante nesse comportamento alimentar para formar câncer e as pessoas não estão conscientes sobre isso. Tanto não estão conscientes que o câncer só aumenta e a doença cardiovascular, a mortalidade só cai. Olha que incrível. Melhorou um pouquinho a medicina no tratamento da doença cardiovascular, não melhorou no comportamento alimentar, porque a população está obesa ainda, mas melhorou a medicina na doença cardiovascular, mas o avanço da medicina no câncer, ele não consegue ser gigantesco se a pessoa não mudar o seu comportamento. A maior parte da população está acima do peso, e estar acima do peso é um risco de câncer gravíssimo. Estar obeso é risco para câncer. Em homens a gente vai falar de câncer de próstata, na mulher a gente vai falar em câncer de mama e de útero, ou seja, se 50% da população está acima do peso, 50% está com a mão mais próxima, infelizmente, da formação do câncer. Por isso o papel do nutricionista é sempre buscando que as pessoas reduzam o excesso de gordura. Ninguém está implicando com obeso ou com gordinho. A implicância nossa é com o excesso da gordura. E isso é fundamental, que o nutricionista tenha uma mão especial para ajudar esse paciente a reduzir esse peso e a ele ter uma oportunidade de requalificar a vida dele, de mudar. Então imagina uma pessoa hoje que recebeu o diagnóstico de câncer, esse câncer começou a se formar décadas atrás ou anos atrás. Imagina se ele tivesse essa consciência há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Talvez ele tivesse modificado, mas infelizmente muitas pessoas só mudam com a dor. Com amor, que é a minha intenção do conteúdo que eu passo aqui, é mais difícil. É mais difícil, meu amor, tocar na pessoa e fazer com que ela mude. E para quem deseja evitar recidiva de câncer, é mais intenso ainda esse conteúdo. A gente precisa dele mais perto. É a mesma coisa que uma pessoa teve um infarto, ela começa a mudar o hábito. Ela viu que não está tendo infarto, ela volta a comer tudo errado. Ela tem uma chance maior de ter infarto do que quem nunca teve. A mesma questão é da recidiva. Quem já teve câncer, nos próximos 20 anos depois do diagnóstico, a chance dele ter câncer é muito gigante, não é pequena,
não é grande, é muito gigante. Por isso esse conteúdo também pode contribuir para que ela previna o câncer, né? Previna novamente o câncer que já esteve ao lado dela, já esteve próximo dela. Quer ver um exemplo de uma médica que deu entrevista para a gente? Uma pessoa que teve câncer de pele. Aí ela tirou aquela célula que estava com câncer. Aí ela falou assim, legal, tirou aquela célula, segundo ela, alguns cânceres você tirou, a pessoa está curada, só que ela falou o seguinte, todas as outras células que estavam em volta que receberam o sol, elas também têm chance de formar câncer de novo. Então, a gente precisa cuidar muito da questão do sol, protetor solar e da alimentação. Então, aqui o foco da alimentação nosso é exatamente para que vocês evitem a formação do câncer e para quem está com ele, a gente possa oferecer a melhor forma de melhorar a imunidade para que esse tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico possa ocorrer. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Depois eu vi que entrou, acho que a Pereira, não estou conseguindo ver a parte inicial do nome. Seja bem-vinda, viu, querida? Acho que é Claros Pereira, Daros Pereira, perdão se eu não estiver pronunciando certo. Se quiserem perguntar, a Cassis também entrou aqui, seja bem-vinda. Se quiserem perguntar, fique à vontade. Eu vou deixar depois também uma caixinha de pergunta em relação à live de amanhã, que vai ser sobre câncer de pulmão, aí vocês podem também colocar, vai ser muito bem-vindo. E aí eu aproveito para convidá-los a conhecer o meu conteúdo no Instagram, para se inscrever no meu Instagram, para compartilhar com algum amigo que vocês entendam que esteja passando essa situação, ou algum familiar também que esteja passando essa situação. E a gente volta amanhã às 6 horas da manhã, assim como eu prometi, para falar um pouquinho mais sobre câncer de pulmão. Se quiserem depois dessa live, né, as pessoas que estão aqui comigo, deixar um comentário, o que você aprendeu, ou tirar um print, depois para marcar na sua página, eu reposto na minha, vai ser um grande prazer, tá bom? Se quiser, deixa um comentário depois que eu gravar essa live, e se quiser também tirar um print e repostar para que eu coloque na minha página, vai ser um prazer também, tá bom? Para falar o que você achou, o que você está agregando para a sua vida em relação a esse conteúdo. Minha irmã teve câncer no intestino, nível 4, foi curado. Olha que bênção, né? Olha que informação muito boa. Nível 4 é um nível extremamente alto e ela trouxe informação que está curada. Então traga ela para conversar conosco exatamente para que a gente possa prevenir isso, a recidiva, que é uma situação muito delicada, né? A gente precisa cuidar ainda mais da pessoa que teve câncer. Ela come muito alimentos embutidos, né? E a gente tem uma live sobre alimentos embutidos, né, do risco de câncer já comprovado. Risco de câncer não significa que você comeu presunto vai ter o câncer, é diferente. Risco é uma questão, causa é outra. Mas existem trabalhos associando o consumo de embutidos. Alexandre, me lembra que é embutido? Presunto, apresuntado, linguiça, salame e assim por diante, salaminho, todos eles são os embutidos. Tem uma chance de formar. Fiz uma live sobre isso já. Importante que essa pessoa se previna, porque para formar é um pulo, é muito fácil, né? E fico feliz pela cura dela, né? Fico feliz pelo tratamento. O que a gente mais quer é que nenhum adulto tenha diagnóstico tardio de câncer, porque se ele for no começo a gente melhora. E o que a gente quer também é que nenhuma criança morra de câncer, né? Isso é um desejo meu. E ela colocou aqui, ela comia, né? Perdão, eu não olhei o verbo no pretérito perfeito. Ela comia isso e agora não come mais. Que bom, fico feliz. Traga ela para que a gente possa conversar e trazer assuntos para colaborar com a vida dela, viu, Sueli? Agradeço muito o compartilhamento aí da situação da sua irmã e dou votos aí que cada vez mais ela esteja saudável. Então era isso. A live de hoje a gente falou do câncer de paratireoide, ela vai ficar gravada como normalmente eu faço. E aí a gente vai sempre enriquecendo a live com a presença de vocês. São vocês que tornam essa live mais rica. Se puder, deixe um comentário no final da live assim que eu gravá-la no meu Instagram. E se quiserem dar um print e depois repostar, vai ser um prazer eu repostar aqui no meu perfil. Combinado? Tenham um excelente domingo, viu? Fiquem com Deus.